um prazer muito grande, mais uma vez, no Papo de Graça, ao vivo, hoje, que é dia 2 de setembro de 2009, e o meu querido Elmo está aqui comigo, e fico sempre muito feliz quando você pode vir, e hoje você pôde. Obrigado, meu irmão. Aos demais que normalmente estão aqui conosco, que hoje não estão, como o Tony, meu grande abraço. E amanhã outros estarão, como o Habib, que me disse hoje cedo que amanhã, com a graça de Deus, ele vai poder estar aqui com a gente, o Tony também, enfim. E a você, que aonde quer que esteja, escolhe fazer esse caminho, fazer essa viagem, escrever esse endereço, enfim, mobilizar-se a ponto de poder chegar aqui conosco, receba meu carinho e amor e gratidão no Senhor Jesus. A expectativa hoje é que o tema seja livre, portanto, se você tem algumas questões, você ou as posta aqui no chat, você prefere no chat ou no Papo de Graca, ou você não tem lá o Não tenho acesso ao e-mail aqui. Ah, é o Tony que tem, tá, né? Com o Tony. É. Então pode colocar no chat mesmo. Uhum. E de preferência só as perguntas Sem mesmo. comentários, né? Então, para poder serem identificadas. Do contrário, fica uma loteria impossível. Se entram perguntas e 1000 comentários ou diálogos paralelos, né? Esse negócio do diálogo paralelo, das múltiplas atividades mentais, é algo desejável quando você se condiciona a fazer isso de vez em quando como exercício da mente. Mas transformar isso numa rotina, num cotidiano, é a receita para mediocridade em geral, para desatenção, para incapacidade de focar, para o desenvolvimento de circuitos neurais que produzem hiperatividade e dispersividade, e que vai acabando se transformando numa aflição interior muito grande, porque é uma hiperatividade cerebral mantida por um vício neural que gera descargas químicas de todas as naturezas que demandam do indivíduo manter-se naquela atividade. Aí inicia um ciclo que é um negócio mais viciante do que a maioria das drogas que a gente conhece. E as pessoas nem sempre se dão conta disso. A internet, por exemplo, favorece isso a beça. Caio, então a pergunta do Davi Machado Santos, que tem tudo a ver, ele já diz o seguinte: eu gostaria que o Caio falasse mais sobre a dificuldade de concentração que as pessoas têm hoje, já que fazem várias coisas ao mesmo tempo. Então eu queria iniciar e complementar esta pergunta falando de um estudo que foi publicado, o relatório dia 24 de agosto agora, na Universidade de Stanford. Então os pesquisadores eles estavam curiosos em saber como é que os caras conseguiam ser tão ágeis e conseguir dividir a concentração ao mesmo tempo em que ele consegue assistir um vídeo aqui no YouTube, tá postando um e-mail ali para alguém, falar no telefone e ainda tá mandando lá um Twitter. Então isso identificou como uma prática, já até com o nome, multitasking. E eles queriam saber assim, como é que esses caras estão conseguindo fazer isso, sendo que isso é uma prática cada vez maior, as pessoas estão cada vez mais entrando nesse processo. E não resta dúvida que o facilitador disso tudo é a internet, porque a internet está cada vez mais rápida, maiores velocidades de conexão, a web 2.0 com mais interação. Então, o que antes tinha um grupo específico publicando, hoje não, qualquer um pode chegar e postar informações. Então, isso está a 1000 por hora. Então,
de face essa situação, eles queriam saber qual é o segredo, o que esses caras estão fazendo para conseguirem. Então eles se surpreenderam ao perceber que, na verdade, o relatório trouxe um resultado ao contrário do que se esperava. Negativo. Descobriu que essas pessoas estão se tornando cada vez mais incompetentes e fazendo cada vez mais o trabalho delas se torna pior. Quanto mais tarefas simultâneas, pior a qualidade do trabalho. Então, o único benefício disso, disseram assim, talvez ele seja o primeiro a descobrir alguma coisa, a perceber, mas conseguiu verificar que o resultado negativo para o ser é muito grande. Então o cara hoje tem cada vez mais dificuldade de concentração, dificuldade de foco e dificuldade de transferência. Então nós estamos falando de um assunto aqui agora, vamos parar e vamos resolver outro problema. Eles têm dificuldade de estar fazendo essa migração de temas e de assuntos. Isso ficou comprovado, um relatório já publicado cientificamente. E também a memória tende a se tornar cada vez mais superficial. Ela é memória de instante, memória de peixe. Dizem que peixe tem a memória de 5 segundos, né? Então o sentido histórico também se esvai, porque com toda esse multifacetamento de atividades, não existe tempo, já que você expandiu na horizontal, nessa horizontal, você não tem tempo para construir a linearidade da cronologia de uma coisa depois da outra. Então é simultâneo, é uma poligamia mental assim, de pensamentos. Não dá para construir histórias muito detalhadas. Tudo bom, Anderson, querido? Então essa é uma das coisas. Agora, você vê a violação do princípio, de um modo geral. Porque a Escritura faz questão de afirmar que o Criador, o infinito, o Senhor de todas as coisas, aquele que não se cansa e nem se fatiga, e que não se pode esquadrinhar o seu entendimento, aquele que faz forte ao cansado, e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor, porque os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem, e somente os que esperam no Senhor é que renovam as suas forças e sobem com asas como águias, correm, não se cansam, caminham, não se fatigam. Esse Senhor que é assim, se diz na Escritura que não criou simultaneamente nada. Ele criou, e assim houve tarde de manhã, o primeiro dia de uma dedicação. Com quanto seja do presente, onisciente. Tudo, mas ele escolheu se dedicar. Não é porque ele podia fazer tudo, ele não precisava de nada disso, ele podia dizer, haja tudo e tudo haveria. Mas o amor escolhe dedicar-se. Para mim, antes dessa ser uma questão tecnológica, cultural, pós-moderna, ela é uma questão existencial e psicológica. Porque não existe amor que consiga ser multitask. O amor não é multitask. O amor, ele se dedica. Ele dá tempo, e o tempo do amor é tão qualificado quanto o amor seja. De modo que nessas múltiplas tarefas, o que se pode dizer é legião é o meu nome, pois nós somos muitos. Mas não há amor. O que há, infelizmente, e aqui eu não quero que ninguém me tome como um obscurantista, estou falando do ponto de vista do fenômeno psicológico, o que há é diabo nessa coisa toda, porque isso não vem a não ser para matar, roubar e destruir. Então, quando você olha para como é no princípio, você vê a dedicação do Todo-Poderoso limitando a
possibilidade de fazer tudo simultâneo e instantaneamente, a tarefa do tecer, a tarefa do fazer, do se miscuir, do amar enquanto faz. Só existe criação sadia se for conforme o Criador. Se não for, jamais será. Agora, cada dia ele desenvolve uma outra coisa. Em cada dia ele desenvolve uma outra coisa. Ele não é um criador de uma nota só. Ele desenvolve essa variedade chocante, mas ele dedica dia com D maiúsculo, que tem o tempo que queira ter. Que tenha o tempo de um nanotempo, onde cabe tudo, mas que seja um único nanodia de atenção total a ele, ou pode ser uma eon de bilhões de anos, não interessa. Para o Senhor, trevas e luz são a mesma coisa, um nano instante e uma eternidade são a mesma coisa, porque o amor é amor, porque a dedicação dele é exclusiva. Então, ele dedica o amor nessa criação, e há uma variedade imensa nisso tudo. Mas, com isso a gente aprende, número um é a sabedoria de ser criativo. Porque o choque da criação não é só a existência dela, é como ela existe. Quanto mais a gente fica sabendo como as coisas são, mais a gente diz: uau, Senhor, a Ti toda honra, toda glória e toda bendita loucura. Porque é tudo absolutamente doido. Doido. Mundos dentro de mundos. Leis que se submetem a leis, que operam princípios aparentemente contraditórios e existem em harmonia. Quer dizer, um que é contraditório ao outro, se for extinto, acaba com o outro. Ou seja, aquela contradição aos nossos sentidos é pura harmonia. Então, é pura harmonia. Mas esse é o modo de Deus ensinar a inteligência, ensinar a criação, ensinar a sabedoria, ensinar a criatividade, ensinar a fazer, ensinar a sinergia do fazer. O que não está mais presente. O que falando aqui da chamada modernidade, né? O que ela fez? Ela foi criar uma quantidade enorme de possibilidades de acessar informação. E juntamente com isso, ela vem, a gente não pode esquecer que a internet surgiu de fato para consumo humano, geral, não para a elite, para a aristocracia da intelectualidade e da ciência universitária americana e militar e governamental, mas para o povo. Ela surgiu mesmo na década de 90. Ela começou a ficar mesmo quente aí já por 92, 93, 94, 95, mas você ainda tinha aqueles provedores que você tinha que escrever números enormes para acessar o negócio, ainda era complicado. Aí deu um salto gigantesco entre 96 e 98. Foi, aí a coisa galopou nos anos 2000, né? Mas antes disso, ela teve um preparatório. E ela não surgiu assim, ela não caiu no nada como tecnologia. Ela caiu num ambiente psicológico, cultural, histórico, que já tinha estabelecido na década de 60, uma ruptura com os paradigmas formais que tinham regido o mundo na moral até a década de 50. Aí na década de 70, o que tinha se transformado na década de 60 num conceito, virou um conceito para consumo na década de 70. A década de 70 foi a década que transformou o conceito hippie num consumo hippie.
Aí a década de 80, ela chega e ela apanha dos hippies apenas a liberdade suposta das expressões e agrega isso aos Dancing Days, agrega isso o frenesi. Foi uma época frenética, são culto ao corpo, um monte de coisas, e começou com o culto ao corpo, a coisa também do meu potencial, a neurolinguística se desenvolveu, você pode, você consegue, a sua mente pode se expandir, você pode ir mais além, todas essas coisas foram crescendo. Quando a gente chegou na década de 90, a nova era também chamada, que tinha tido seu impacto cult já começando na década de 80, ela se tornou um produto para consumo na década de 90. Então, com troca de informações, de aprendizados culturais, essa coisa toda distinta por aí afora. A nova era se refere enquanto uma vertente esotérica. Esse grande movimento que os evangélicos na década de 90 lutaram com todas as unhas e dentes sem saber que eles faziam parte do processo. Então, aí quando isso se juntou com a internet, veio também junto com a avalanche nos Estados Unidos, para cada 2 casamentos, um terminando em divórcio em 4 anos. Então, um monte de gente, já os baby boomers de depois da guerra, que já tinham vindo e se divorciado, não sei o que, agora já tinha uma nova geração já mais desconectada ainda do ponto de vista familiar, afetivo. Mulheres, mães de filhos de 3, 4 pais diferentes, pais gerando filhos distintos e se responsabilizando quase que no geral. A confusão estava se instalando nesse nível para todos os lados. Ou não se responsabilizando por ninguém. Por ninguém, né? Aí chega e explode a internet como um meio de comunicação, com um monte de gente tendo que trabalhar 2 trabalhos em muitos lugares para dar conta do recado e precisando de relacionamento. Aí logo depois surgem os chats de relacionamento, essas coisas todas acontecendo, e nem todo mundo ainda tinha internet em casa. A maioria tinha internet no trabalho. Então o que faz? Aí começa a minimização. O cara está aqui para o consumo do chefe, o site aberto é o oficial. Mas aqui embaixo está piscando um monte de coisa. Messenger para cá, não sei o que, chat que ele deixou, download que ele não sei o que, tudo piscando, porque na empresa era. Aí começa, ele tem que dar conta do trabalho na empresa e ele precisa dar conta das informações que lhe agradam enquanto ele tem aquelas 8 horas, porque em casa ainda não era assim facilitado. Quando começou a ficar facilitado em casa, de fato, foi aí de 2002 para frente, porque até 2001 a maioria aqui no Brasil ainda tinha que discar, aquela coisa chata aqui, né? No inferno. Então, você quase que pagava alguém para fazer aquilo para você. Quando entrar, me chama. Então, mas quando começou a ter internet já ligada direta no cabo, e o indivíduo começou também a poder usar em casa, ele já estava condicionado àquela cultura, e mais do que isso, foi quando os Googles da vida explodiram, com as buscas que ganharam velocidades extraordinárias. Surgiram também esses atrativos todos logo depois, né? Veio o YouTube, gerando uma mídia, do Google, na verdade. uma mídia mundial, uma mídia individual, uma mídia do cidadão que tiver acesso. Qualquer um vira Rede Globo, qualquer um vira qualquer coisa, né? Ali no YouTube. E pode virar um fenômeno de visitação extraordinária. Enfim, abriu-se um caminho imenso. As curiosidades se transformaram num compartilhamento exponencial, porque cada amigo envia para outro amigo, com aquela lista infindável de amigos, tudo que cada um acha de curioso na net, e o rol dos curiosos cada vez aumenta mais.
De modo que é todo mundo ficando cada vez mais curioso, e aí os interesses nas curiosidades vão se diversificando. Por quê? Porque antigamente você conversava sobre o que a revista Veja da semana tinha falado, ou isso e aquilo. Hoje em dia ninguém conversa mais sobre isso, as pessoas estão conversando sobre o que você viu na net, né? Você já viu aquele vídeo? Que, meu Deus, eu levei um susto. Meu Deus, Mateus e vovozinha, vocês vieram aqui me assustar? Você veio me assustar. Falar coisas importantes um pouco, né, vovôzão? Então só se eu ganhar... Esse é o nosso óculos mágico. Então só se eu ganhar um beijo. Óculos mágicos, 2 óculos mágicos. Quer ver se você para de falar coisas importantes, né? Tá bom, eu vou parar. E ó, por acaso o que eu tô falando aqui é totalmente desimportante, hein? Agora, eu quero ganhar um beijo então. Equipe de resgate. Você é da equipe de resgate? Então vem aqui me resgatar. Tá falando coisas importantes. Veio dar um susto na gente? Ah, então vem me dar um beijo, que eu já levei um susto. Para de falar coisas tão importantes. E cadê o beijo do vovôzão? Vai lá, dá um beijo. Ai, meu Deus. Ai, ai, ai. Ficou no nosso óculos. Ficou no seu óculos? É o óculos mágico? Foi? Mágico. Foi. E o beijo do vovôzão? Cadê o beijo do vovôzão? Fala pra ele. A gente ficou escondido. Ficou escondido embaixo da mesa, é. Agora a gente vai ter que fazer outras coisas importantes. É? Tá com o cérebro todo. Tá, mas não esquece da gente não, tá As bom? nossas coisas são muito mais importantes do que a dele, né? É. A gente não vai perder o nosso óculos. Não vai perder o seu óculos não, né? Isso é mais importante do que tudo. Muito mais. Tchau. Tchau. Tchau, elefante. Vai por aí. Mas então, de fato, você chega nesse momento aí com todos esses processos acontecendo. E quando a internet se torna acessível dentro de casa, o condicionamento já está grande, mas a oferta de serviços já aumentou e essa rede de amigos induz a ultra-informação, a multi-informação, porque a happy hour que vai acontecer, ou o chat que vai acontecer, vão estar pautados pela capacidade de atualização que as pessoas têm que ter nisso tudo. Sem falar que, como as distâncias são cada vez maiores e tudo, e os relacionamentos tendem também a acontecer em ambientes virtuais, e tem gente que se vicia tanto no virtual que vive uma polivirtuosidade relacional, aí está falando com 8, 10 pessoas a um tempo só. Não é possível o ser humano imergir nesse ambiente e não ficar mentalmente alterado, com um monte de sequelas que decorram disso aí. Ele desenvolve no máximo a agilidade digital, ele desenvolve os códigos de comunicação, de encurtamento de comunicação, ele desenvolve a memória imediata de com quem ele está falando o quê, com quem que ele está trocando, mas no dia seguinte ele não tem nenhuma memória cronológica praticamente de nenhum disso, e mais do que isso, ele perde a capacidade de fazer fixações afetivas. Ele vai perdendo a capacidade de se afeiçoar. Ele se vicia no contato, mas ele perde a capacidade da afeição. Porque ninguém consegue se diversificar desse jeito, mantendo afeições significativas. Elas não existem. Ele chama de afeição agora o vício dele pelos contatos. É somente isto. Sem falar que em todas as demais áreas da vida ele vai ficando reduzido, ele vai virando um bonsaizinho, porque ele não tem crescimento nenhum para dentro, ele não tem capacidade meditativa. Sem também falar que o silêncio passa a ser um demônio para ele.
Qualquer ausência daquele tipo de estímulo gera nele um pânico inexplicável, uma necessidade de conexão. Ele passa a ser um indivíduo não mais escravo de grilhões de ferro nem de bronze. Ele está agrilhoado. Se ele pudesse se enxergar, ele era um monte de teias invisíveis. Ele é, de fato, um vermezinho que caiu na teia do Homem-Aranha cósmico. Ele está ali sendo comido por essa caranguejeira, ele nem sente, e ele acha que aquilo ali é a fonte de vida e de existência dele. O resultado mental é diverso. Tanto mais diversa seja a experiência, mais se dirá dele: legião é o teu nome, porque você se tornou muitos. A incapacidade afetiva também diminui terrivelmente. A impaciência dele em relação a tudo aumenta imensamente. Ele se torna forçosamente hiperativo. Hiperatividade será e já é o software natural com o qual as gerações estão nascendo e tendem a piorar cada vez mais. E com a hiperatividade virá a necessidade de hiperconectividade, até o ponto que o cara não dorme mais, aí ele começa a ter que tomar remédio para dormir, aí começa um monte de outras coisas, isso não fica só, vai embora. Aí, no meio disso, você nota o seguinte: a vaziez afetiva dele começa a se estabelecer dentro de casa. O pai é lento demais, o pai não é internet rápida. O pai não é. O pai diz o quê, meu filho? Hã? Sim. Ah, tá. Escuta, me conta de novo aquilo ali que eu esqueci uma parte. Enfim, o pai não é, a mãe não é, a família não é, nada é. Aí ele vai ficando um ser cada vez dentro daquele convento virtual do quarto dele, fazendo orações naquele oratório a todos os santos da internet. Ele vai virando um carola de internet, um cara assim que está com o rosário o dia inteiro ali, com a Virgem Maria, Nossa Senhora, não sei o que, São Benedito. São os oratórios infindáveis de concentração, só que sem transcendência. Aqueles oratórios dos conventos, pelo menos, geravam uma frequência mental que hoje você mede como sendo uma frequência, não importando se estavam orando para Jesus ou para São Benedito, o cérebro se desenvolvia a partir de uma frequência mental positiva, expansiva. Esse de hoje não, ela é fragmentadora. E ele não consegue desfragmentar, ele não tem um defrag, como o computador tem, para fazer isso de 15 em 15 dias e compactar os arquivos, não dá. O computador, menos você desliga ele vai ficar parado. A gente não, a gente sai daquilo ali, aí quando você tenta parar para dar uma concentração em alguma outra atividade, tá 1000 por hora, mais de 1000 pensamentos na cabeça, mal consegue dormir, essa é a verdade. Você falava sobre o contato, né? Eu dizia isso há 2 semanas atrás para uma pessoa em que ela estava falando comigo, meus amigos do Orkut. Eu falei: olha, preste bem atenção, no Orkut você não tem amigo. O máximo que você deveria chamar é aquele de contato. Porque você não desenvolveu nenhum tipo de amizade. Você não pode chamar uma pessoa que aceitou você como suposto amigo de amigo. Você não tem nenhum tipo de relacionamento. Trocar uma mensagem ou outra, né? E a outra coisa que tu dizias era sobre a rapidez, quão curto é o conteúdo e pouco. E aí eu digo, tá aí o resultado do sucesso do Twitter. Porque só são 144 caracteres. É o máximo que a gente hoje tem paciência para ler. Para ler. Mais do que isso, não dá para ler, não. Verdade. E uma coisa interessante é o processo de burrificação. Porque no máximo você conversa com essa garotada e você vê o pessoal dizendo assim: você viu isso, mas você não vê ninguém intuindo, refletindo,
deduzindo, meditando, concluindo, interpretando, criticando. Não tem. Não há leitura. É um consumo burro. É apenas imediato e para troca de informações do tipo, você viu? Ah, vi, pô, legal, né? Foi muito doido, né? Engraçado, né? Mas não tem mais nada além do que isso aí. E quando você vê também o resultado prático, bota a moçada para escrever. Diz assim, olha, fala sobre isso aqui da alma, do coração. E vê o que sobra, o que fica. Né? O pessoal está ficando até bom de narrativa, porque eles passam o dia narrando. Mas de descrição interior, de viagem para dentro, é uma pobreza extraordinária. Quer ver uma outra coisa horrível? A memória histórica também está acabando por completo. O indivíduo não conhece quase nada da memória, da história da civilização, não sabe praticamente nada da história do país, não sabe praticamente nada da história recente do país. Vamos supor, eu considero a história recente do país. A mais recente do país é de quando eu nasci para cá. Eu tenho a obrigação de saber isso assim. Eu nasci, meu Deus. Eu estava aqui, com consciência ou sem consciência, mas aquele mundo me afetava. E eu quero saber que mundo era aquele. Mas o cara não tem memória nem de quando ele nasceu para cá. Se você mencionar presidente da República de quando ele tinha 5 anos, ele, quem foi esse cara? Quem foi esse cara? Ele não sabe nada. Ele não sabe nada, ele não lembra nem provavelmente em quem ele votou a primeira vez na vida. Não sabe nada, não tem memória de nada. É a última eleição? É. Quem foi eleito? É. É isso. Então, esse empobrecimento histórico é também resultado dessa concentração total e exclusiva na fugicidade, na fugacidade do instante. E que não deixa raiz nem resíduo, faz o cara se transformar numa fantasmagoria. As pessoas estão começando a virar hologramas de si mesmas, antes do holograma estar aperfeiçoado e vendável para o grande público. O pessoal está virando holograma, está virando personagemzinho de alguma coisa. Quer dizer, eles estão virando o seu próprio Second Life. Quando você chega naqueles perfis ali, é todo mundo Second Life, ou sabe lá quantas mais lives ali, que o cara não criou para si mesmo. Então, as perspectivas que às vezes eu vejo alguns saudarem com certa euforia, não. No dia que desenvolverem a capacidade de eu poder aprender 10 línguas só baixando um programa, porque tenho posto um softwarezinho aqui, poxa, eu vou adorar. Vou adorar porque ele não fala nem a língua dele, nem o português. Não aprendeu nenhuma outra, não tem interesse por coisa alguma. Ou seja, quem diz eu vou adorar quando isso acontecer, pode ter certeza, não é a pessoa inteligente. É o absolutamente emburrecido e que aceitou o seu status de burrice como irremediável. Porque não é possível que um ser pensante gostaria de pensar que a instalação de um programa de computador no cérebro dele tem alguma coisa a ver com ele. Não tem nada a ver com ele. Só tem a ver com mais uma fantasia que ele tem a oferecer aos outros numa relação inexistente. Ou seja, com um ser que não é ele, que ele adquiriu na Feira do Paraguai das novidades eletrônicas. É um vibrador mental. Mas isso acontece já, né? Para todo lado. Agora, onde é que pode haver saúde humana nisso? Aí o cara fica me ouvindo aí, dizendo, pô, o cara é careta, meu Deus. No dia que eu quero o seguinte, pode baixar o que você quiser. A enciclopédia britânica para sua mente, o Wikipédia todo para sua cabeça, não vai fazer nenhuma diferença. O que eu sou vai ser sempre maior de quem ele acha que baixou. É simples assim.
Nesse sentido, eu até acho que o Jorge Lucas, por exemplo, esses caras das ficções, tiveram uma sacação legal. Você já notou que as pessoas dessas ficções que de fato determinam as coisas não são as mais poderosas? São as que não perderam a capacidade nem de amar, nem de pensar e nem de exercer a sabedoria pacífica. Ou seja, é quem é. Então, nesse sentido, eles tiveram uma sacação legal. Não é quem cospe fogo, voa, não é nada disso. É quem é. E tem um ali que é um baixinho, desse tamanhozinho, que não é nada. O cara... Robozinho? Mas ele é. Então, nisso, o mundo pode ir para onde quiser, mas quem for sempre será. E não terá nenhuma desvantagem. Nenhuma. Porque não importa a quantidade de informações que você tem, você pode ter informações do mundo inteiro. Sem amor, nenhuma informação aproveitará. Porque ela não gerará sabedoria. O que gera sabedoria é amor. Eu quantas vezes vi na vida gente assim que tinha um luminar de conhecimento enciclopédico na cabeça, tentar travar uma discussão com meu pai. E papai ouvia aquilo ali horas a fio, o cara naquela exibição de conhecimentos e conhecimentos, quando ele terminava. O pai dizia, muito interessante, são conhecimentos muito importantes mesmo. Eu percebi, enquanto você me falava, que a ciência médica pode lucrar muito com isto, que a ciência biológica pode lucrar muito com isso, que isso pode lucrar muito com isso, que isso pode lucrar muito com isso. Mas, meu filho, em relação ao problema que você me trouxe, nenhuma dessas coisas pode lhe ajudar. O que pode lhe ajudar em relação a isso é somente uma coisa. Aí é no nervo único do negócio, você vê aquela montanha inteira se transformar em coisa nenhuma. Eu vi não só na vida dele, como vi a minha vida inteira. Pessoas em relação a mim mesmo. Na realidade, pouco é necessário. E nada substitui a concentração do amor, a atenção do amor, a sabedoria do amor, a paciência do amor e o cuidado com o qual o amor aprende e o amor ensina. Se você fizer isso todo dia e todo dia você se dedicar a alguma coisa assim, você poderá agregar muitas coisas que ficarão à sua vida, sem que elas se tornem apenas um nervosismo mental que não gerará coisa alguma para o seu ser. Porque no curso da minha vida, no iniciozinho, eu lia assim, 7, 8 livros de uma vez só. Aquela avidez. Depois eu fui vendo que com a mesma avidez com a qual eu os lia, por mais que a minha mente fosse, pela misericórdia de Deus, ótima, e a minha memória também, eu tinha tendência a ir apagando informações. Eu fui vendo que era burrice. Que era melhor eu fazer uma concentração de 3 dias intensos num livro, e anotá-lo, e discutir com ele, internalizá-lo, e brigar com ele, e ver o que era verdadeiro nele, segundo a minha percepção, o que era tolice nele e tal, e depois partir para um outro, e depois para um outro, e depois para um outro, e de vez em quando voltar aos primeiros e ver se eu tinha mudado em relação a alguma coisa, ou se o que eu não tinha compreendido no início agora, em face de outras percepções, se algum universo novo ali se me abrira quando era uma coisa que tinha gerado um instigamento mental em mim, a ponto de que, por exemplo, depois de uns 25 anos eu fui vendo que havia uma quantidade enorme, eu nunca li muito por causa do autor e nem do nome do livro, era se o conteúdo era legal ou não, autores que me influenciaram muito, eu digo quais são com muita frequência,
Mas a quantidade de material que não tinha nada a ver com best-sellers de natureza alguma, que eram materiais de informação, de cultura, de história, de arqueologia, de achados, que não era para você discutir em esquina, que não era... Era só para você, era para mais ninguém. E que hoje, às vezes, até tem gente que me pergunta, você já leu fulano? Porque tem gente que adora perguntar, você já leu fulano? Eu sou um cara que eu guardo muito pouco o nome dos fulanos que eu li na vida. Muito pouco. Os fulanos que eu guardo são aqueles com os quais, pela paixão mental, eu desenvolvi algum relacionamento intelectual contínuo. Mas esses de pesquisa, eu nunca dei a mínima de dizer, dar aquela lista de quem eu li. Me interessa o que eu sei, o que eu internalizei. Então eu não tenho nem essa lista toda para ficar me lembrando, como no passado até tive, quando a memória facilitava e alguma vaidade juvenil pedia. Apresentar a bibliografia. Mas depois não. Depois eu não sei mais de quem é o quê, nem o que é meu. Tem um pacotão aí dentro misturado com o cerne do Evangelho que virou algo que você me desmaia, que não me rouba, está aqui dentro. Em qualquer que seja a época da vida, está dentro e ninguém tira mais. E é isso que eu vejo que essa geração trabalha contra, pelo próprio modo como eles operam. Eles operam contra esse forjamento. A operacionalização inteira, o processo inteiro, a utilização de mídia toda trabalha contra a formação. Ela trabalha para gerar uma multidão de informações desconectadas, fragmentadas, num ser também cada vez mais fragmentado, desafetivo, aflitamente excitado, com uma necessidade enorme de falar e de se fazer expressar, de se expressar, de se expressar, de se expressar, de se expressar, que tem pânico de silêncio e que cada vez mais desenvolve fobia de relacionamento real e prefere as supostas profundidades dos relacionamentos virtuais. Sim, supostas, porque ali o cara diz coisas cabeludas, aí o outro que lê aqui diz pouca franqueza. Não tem nem ideia se aquilo é ele, se é o sonho dele, se é a fantasia dele, se é o fetiche dele, se é o gênero dele, ou o que que seja, ou se é ele mesmo. Sabe coisa nenhuma. Caio, A gente demora a se conhecer comendo sal junto. Imagina assim. o Márcio José, ele está perguntando assim: como medicar meu filho, fazê-lo aceitar como um remédio, como algo importante para a sua saúde psíquica? Na verdade, eu vou modificar um pouco a pergunta. Qual seria aí as recomendações, então, hoje, nessa de face esse cenário exposto aí, essa situação cada vez pior, né? O que seria recomendável hoje para os pais estarem usando como prática? Para Eu acho para que os próprios pais. Eu acho que os pais entraram num negócio que essa coisinha politicamente correta, da tal da privacidade absoluta da molecada. Seu filho tem, é uma coisa, era americano, inglês, virou americano, aí virou cult. Então é a privacidade da minha filhinha de 5 anos de idade. Que isso? Já tem gente falando da privacidade do quartinho da minha filhinha de 5 anos. Tem gente que pede licença, meu amor, vou entrar no seu quarto e vou arrumar, tá bom? Aí, privacidade da minha filhinha de 10 anos de idade. Minha filhinha, eu vou entrar no seu quarto para arrumar. Isso é um bando de imbecis criando um bando de imbecis. A começar daí, é tudo um bando de imbecil. Criando um bando de imbecil. Isso aí é o computador da minha filha. Olha, minha filhinha, estou dando seu computador, você fez 11 anos de idade, está aqui, e vai ficar dentro do seu quarto, porque eu gosto que a minha filha tenha a privacidade dela. Aí depois de 3, 4 anos, quando a filha não tem só uma privacidade, a filha já tem uma privada antes da idade, o cara se assusta. Quando chega lá, ele sai daqui.
Bate antes. Não sei o que e tal. Olha, eu não criei filho com privacidade nenhuma. Filho com privacidade alugue seu apartamento, casa ou moradia e vá para lá. Eu não tive nenhuma privacidade, eu dou graças a Deus porque eu não tive. Eu tinha um pai e uma mãe. Até hoje eu também quase não tive nenhuma privacidade, porque eu também tive filhos com 19 para 20 anos de idade. E a minha privacidade acabou porque eu tinha que cuidar da deles também, olhar o que estava acontecendo à volta. E nenhum deles tem nenhuma queixa. Nem os que estão no céu, nem os 3 que estão na terra. Não tem ninguém dizendo, papai não respeitou a minha privacidade. Não, eu hoje respeitei. Não foi a privacidade deles. Tem um monte de gente aí que respeita a privacidade e não respeita o filho. Eu respeitei meus filhos em cada afeto melado, beijado aos milhares. Os respeitei em cada disciplina, em cada enquadramento. Os respeitei em todas as admoestações. Os respeitei em todos os exemplos, os respeitei em todas as indulgências sadias, os respeitei em todas as não indulgências sadias. Os respeitei porque os amei. Os respeitei na hora que via que o que eles precisavam era de privacidade. Os respeitei na hora que via em que a privacidade era uma alegação de construção de sombra e de doença. Enfim, e nenhum deles tem trauma de coisa alguma. E se forem lá perguntar, todos eles vão dizer, meu pai não me deixou trauma. Eu só tenho lembrança de vida, de saúde e de bem. Todos eles. Então o que eu tenho a dizer é isto. É só isto. Obviamente que chegou uma hora em que o meu filho mais velho já estava com 19, 20 anos de idade, e um dia eu entrei num lugar de escritório onde ele trabalhava comigo, e ele não percebeu que eu abri a porta por trás do escritório. Eu não fui lá fazer nenhum flagrante, eu fui lá fazer uma pergunta de negócio. E eu vi que ele estava com um site aberto com um monte de fotografia pornográfica. Aí deu aquela minimizada, branco, como a alva neve, lívido, me olhando. E eu falei, por que você não maximiza isso aí? Me mostra o que você está vendo. Se não, pai, não sei o que e tal, papai. Eu não tenho como te impedir de ver. Você chegou no